Boa boa tarde a todas e a todos. Estamos hoje aqui a iniciar uma nova sessão destinada às e aos estudantes da Universidade Aberta. Sessões essas que têm vindo a ser desenvolvidas, sobretudo com o objetivo de contribuir para o sucesso académico de cada um e de cada uma e para um percurso significativo para cada pessoa que escolhe fazer o seu percurso na Universidade Aberta. Este ano, em janeiro, tivemos já o professor Júlio Martim Fonseca, com o tema Apresentação Oral de Trabalhos Académicos, e hoje estamos com o professor José Henrique Mamed, que nos vai falar da inteligência artificial e da sua utilização no contexto da vida académica e do percurso e do processo de ensino-aprendizagem. Queria deixar-vos algumas notas. Não haverá material disponibilizado posteriormente pelo professor, ou seja, apresentações, slides, etc., não serão disponibilizadas. Por outro lado, a seu tempo, esta sessão estará disponível no canal YouTube da Universidade Aberta e poderão rever ou partilhar esta sessão novamente. O questionário de satisfação será enviado também de forma automática depois de terminarmos. E no que se refere a perguntas, pedimos-vos que as coloquem no espaço Q&A, Questions and Answers, e o chat estará desligado nesta sessão. O professor José Henrique Mamed é professor auxiliar com agregação do Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Aberta, é também investigador afiliado do INESC-TEC e especialista em transformação digital das organizações. Nesta sessão, vamos focar-nos então na inteligência artificial e na sua utilização. A IA, a sua proliferação, a sua utilização generalizada, provoca alterações que, à semelhança de outros contextos, têm também o seu efeito na prática académica, na aprendizagem e no ensino. Em particular, trazemos hoje a utilização da IA e de algumas ferramentas específicas para o apoio à escrita e à investigação, a aprendizagem personalizada e o desenvolvimento de projetos e criatividade. E passo agora a palavra ao professor Henrique Mamed. Muito obrigada por estar connosco e damos início então à sua intervenção. Obrigada. Ora, boa tarde, muito obrigado. Queria só fazer aqui um pequeno reparo, que eu, entretanto, sou professor associado e já não professor auxiliar. Mas é Professor, apenas peço este, desculpa, eu este tinha pequeno dito reparo. agregado. Não, tenho agregação, efetivamente, portanto, professor associado com agregação. Mas o que é que eu queria trazer-vos hoje aqui? Bem, acima de tudo, o que eu quero trazer é uma sessão que seja eminentemente prática, ou seja, que vos possa mostrar como é que eu posso utilizar e vou fazê-lo, vou demonstrar a utilização de diferentes ferramentas de inteligência artificial para fazer aqui algumas atividades que muitos dos que aqui estão a assistir, e eventualmente muitos estudantes, poderão perceber a importância e até a eficácia da utilização destas ferramentas. Portanto, hoje não vale a pena pensarmos que os nossos estudantes não vão utilizar ferramentas de inteligência artificial. Aliás, eu até acho que seria errado não o fazerem, uma vez que elas estão disponíveis e permitem apoiar-nos nas nossas atividades do dia a dia, em particular inteligência artificial generativa, porque elas também apoiam os docentes e os docentes também as utilizam. Não diria que estão a utilizá-las de forma massiva, mas as ferramentas permitem-nos hoje também acelerar a produção de conteúdos, permitem acelerar-nos a produção de elementos, como por exemplo esta apresentação que eu preparei hoje para aqui. Esta apresentação foi preparada com a ajuda do motor de inteligência artificial e, portanto, foi muito mais rápido, em vez de eu ter que andar a colecionar imagens e que a colocá-las no sítio certo e conjugá-las com o texto. Portanto, há um motor de inteligência artificial que faz isso por mim e, portanto, eu utilizo esse motor porque acelera o meu processo de criação.
Bem, então temos a inteligência artificial, temos o ensino superior e temos esta constatação prática que efetivamente estamos a transformar digitalmente o ensino. Portanto, é o efeito prático e concreto de utilizarmos estas ferramentas neste contexto. Portanto, elas ao serem utilizadas, quer pelos estudantes, quer pelos docentes, portanto, nós estamos efetivamente a transformar. Só que isto tem impactos, porque isto não é meramente uma situação de adoção de uma tecnologia. Isto é uma situação em que a utilização desta tecnologia vai impactar também, quer a nível pedagógico, quer mesmo a nível didático, porque nós conseguimos agora focar-nos no estudante com a ajuda destas ferramentas e, finalmente, trazer a personalização do ensino. Nós iremos também aqui, no curso desta apresentação, falar numa plataforma de ensino gratuita que está disponível na internet e que foi provavelmente a primeira experiência de personalização de ensino com recurso à inteligência artificial, para vocês depois também poderem experimentar. Bem, então vamos ver como é que, em primeiro lugar, nós aprendemos, porque isto é realmente importante. Nós aprendemos, primeiro, através de processos de retenção e consolidação de elementos informacionais, e, portanto, a isso chamamos memória, e depois por processos de repetição, muitas vezes processos de repetição obtidos através da execução prática, deliberada, vai fortalecer, portanto, conexões, portanto, no cérebro, conexões essas que estão intimamente associadas a esta memória e a esta nossa capacidade de reter e consolidar a informação. E depois temos a questão da personalização, porque não aprendemos todos da mesma forma, portanto, aprendemos num sentido lato e num sentido geral, mas, na verdade, há pessoas que aprendem mais depressa, há pessoas que demoram mais tempo a aprender, há pessoas que aprendem mais facilmente determinadas matérias de determinadas áreas e outras aprendem mais facilmente outras matérias de outras áreas. No geral, estes três processos estão presentes, a memória, a repetição e a personalização. Mas, no final, o que não pode estar ausente é a dedicação e muito trabalho, em particular se são os nossos estudantes da Universidade Aberta e das nossas licenciaturas. Em que é que a inteligência artificial nos pode ajudar? Bem, a inteligência artificial é uma área que nasce na tentativa de construir modelos formais que, de certa forma, replicam o funcionamento de sistemas biológicos, portanto, do modo de funcionamento do corpo humano. Isto começa tudo com o neurónio de McCulloch-Pitts. Portanto, McCulloch-Pitts são dois senhores, um era um matemático e o outro era um psicólogo, e, portanto, eles conceberam, portanto, propuseram este primeiro neurónio, que ainda é o neurónio que nós, de modo formal, utilizamos nas redes que hoje servem modelos como o ChatGPT. Isto para utilizar aqui um nome que seguramente será comum à maior parte de vocês. Entretanto, estes modelos foram trabalhando, foram aumentando em termos de complexidade. Em algumas alturas nós demos muita atenção à inteligência artificial, noutras alturas demos menos, e por isso é que nós dizemos que a inteligência artificial foi evoluindo em ciclos, e esses ciclos, no fundo, quase correspondem às estações do ano. Portanto, ou estamos no verão e, portanto, está toda a gente a falar da inteligência artificial e a utilizar a inteligência artificial, e depois, de repente, chegamos a um momento em que parece que já não consegue evoluir mais, já não nos dá mais resposta, e, portanto, entra numa fase de estagnação, que é quando vem o outono e começamos a entrar naquele inverno, que é, bem, agora vamos nos virar para outras áreas, vamos desenvolver tecnologia noutros campos, e, portanto, vamos esquecer um pouco a inteligência artificial, e depois recomeça todo este processo, de repente alguém traz mais algum elemento inovador, e, portanto, voltamos a entrar na primavera da inteligência artificial. E isto tem sido assim, portanto, ao longo dos anos. Vejam que o neurónio de McCulloch-Pitts vem dos anos 50, portanto, do século passado. E, portanto, estamos a dizer que estamos a utilizar algo que já tem cerca de 75 anos de descoberta, de inovação, de desenvolvimento. Agora, a grande atração deste verão da inteligência artificial que nós estamos a viver é, efetivamente, a inteligência artificial generativa, em que eu tenho acesso a máquinas onde, por voz ou por texto, consigo interagir com a mesma através de diálogo humano, tanto utilizando linguagem natural, e obter a partir daí resultados. Resultados que alguns, ou para não dizer muitos deles, são absolutamente inovadores. E, portanto, a inteligência artificial aparece agora com esta capacidade de criar, portanto, de executar tarefas, onde aparentemente existe ali alguma inteligência humana por trás. Deixem-me também desmistificar, portanto, estas máquinas não têm qualquer tipo de inteligência.
O que tem são algoritmos que são executados em processos, enfim, que os que tiverem mais curiosidade podem estudar, mas, na verdade, nós não estamos a simular sequer a inteligência humana. O que nós estamos a fazer é, essencialmente, a trabalhar com métodos de classificação e métodos de reconhecimento de padrões. E, claro, quando isto é feito ao ritmo computacional a que nós hoje conseguimos fazê-lo, nós conseguimos, por exemplo, fazer tradução automática de texto, ou eu posso estar a escrever numa determinada língua e o motor de inteligência artificial pode-me estar a gerar as respostas numa língua completamente diferente. Então, tudo isto hoje consegue ser feito de forma altamente dinâmica e em tempo praticamente real. Também porque o poder computacional que nós, entretanto, temos ao nosso dispor assim o possibilita. Portanto, assim continua o poder computacional a aumentar, que seguramente nós continuaremos a fazer coisas igualmente maravilhosas e que, por momentos, até parecem magia. A inteligência artificial, portanto, não é nada de novo, ela não trouxe nada de novo, o que ela trouxe agora foi a colagem desta capacidade computacional com os algoritmos baseados nos modelos que nós, efetivamente, já conhecíamos do passado. E, portanto, tornou-se quase massificada a utilização desta máquina, portanto, desta inteligência artificial. Na verdade, não é só uma, não é? Porque, de repente, existem diferentes fabricantes ao redor do mundo, o último dos quais terá sido mais falado foi a DeepSeek, portanto, chinesa, mas nós temos acesso a outros motores. O ChatGPT é apenas um exemplo, mas também temos, por exemplo, o Claude, portanto, também é um motor ao qual eu costumo recorrer com muita frequência. A sua utilização pela facilidade, não é, de interação, porque vocês não precisam de conhecer, portanto, os pormenores de implementação que estão por trás, fez com que rapidamente, não é, todas as pessoas adotassem. E isso trouxe para o ensino, não só o ensino superior, mas no nosso caso muito focado no ensino superior, um conjunto, não é, de problemáticas que foi por aí que começámos. Portanto, trazendo este impacto, desta transformação, que era algo que se calhar nós já precisávamos, não é? Porque trabalhamos com modelos que já têm centenas de anos. E, portanto, provavelmente vamos ter agora a possibilidade de forma efetiva, fazer a mudança. Um outro termo que aqui aparece também com frequência e nas revistas e livros, eu quase diria que hoje não é possível ler um jornal, ler notícias sem ouvir alguns termos, e machine learning é claramente um deles. Portanto, machine learning é uma área onde se treinam algoritmos. Dá-nos a sensação que efetivamente há ali um cérebro que está dentro de uma determinada caixa. Todo esse cérebro é constituído por circuitos eletrónicos, circuitos digitais, e que nós temos a capacidade de ensinar. Na verdade, o que estamos a fazer é treinar os algoritmos de maneira a que eles consigam, portanto, reconhecer os elementos, sejam elementos de classificação, seja reconhecimento de padrões. E podemos fazê-lo de duas formas, ou utilizando estatística, portanto, um ramo da matemática que nos permite lidar, portanto, com dados, ou consigo treiná-los utilizando algoritmos que foram sendo desenvolvidos neste campo da inteligência artificial ao longo dos tempos. Muitos desses algoritmos são baseados em formas e em modelos de comportamento dos tecidos nervosos. Okay? Portanto, há uma série de autores que explicam isto de forma muito, muito simples e muito linear, para quem quiser ler, mas, efetivamente, portanto, nós o que fazemos é ensinamos algoritmos a reconhecer, portanto, muitas vezes seguindo modelos de tentativa e erro, portanto, dando-lhe conjuntos de dados e depois conjuntos de dados-resposta. E depois o algoritmo compara os resultados a que chegou e vai corrigindo as suas respostas até que cada vez que eu lhe forneço um novo conjunto e um novo conjunto de dados de resposta, ele está cada vez progressivamente mais próximo das soluções que eu também já tenho, até que chega a um ponto em que está mesmo nas soluções em que eu já tenho, portanto eu considero que o algoritmo está treinado. Outra particularidade que nós notamos, por exemplo, no caso do ChatGPT, é que ele continua a aprender enquanto nós interagimos com ele. Portanto, enquanto os milhares de pessoas todos os dias interagem com o motor, vão induzindo novos elementos, ele vai aprendendo, portanto, com essas interações. E, portanto, fortalece o seu próprio modelo, tornando-se mais rápido, dando respostas mais exatas, mais precisas, acabando, portanto, ou minimizando o enviesamento e também minimizando aquilo que se chama a alucinação, portanto, dos motores, que é o motor, quando não sabe ou não consegue determinar uma resposta, calcula uma qualquer. E, portanto, dá uma resposta que é tudo menos perto da realidade e, portanto, é isso que nós chamamos alucinação. Mas não é esse o nosso objetivo de hoje. Bem, nosso objetivo é também falar no Deep Learning, porque temos o Machine Learning e o Deep Learning. Tipicamente, a grande diferença, Machine Learning é feito ou por métodos estatísticos ou então por redes neuronais com duas camadas de neurónios. A aprendizagem profunda, ou Deep Learning,
é um subconjunto do machine learning, mas que utiliza agora múltiplas camadas, não apenas duas, para fazer o processo de aprendizagem. E ao fazer isso, nós conseguimos fazer uma retenção de muito mais informação dentro do mesmo modelo e, portanto, conseguimos também obter diferentes tipos de coisas de forma muito mais eficaz, muito mais eficiente e muito mais rápida. Portanto, consigo na mesma ensinar ao algoritmo tal como ensinava num modelo de machine learning, mas consigo agora ensinar muito mais informação para o mesmo modelo, para o mesmo algoritmo. Bem, então, e posto isto, sabendo que tudo isto existe e que há empresas que se entretêm a desenvolver produtos para depois nos disponibilizar, uns pagos, outros gratuitos, quase todos eles pagos, para dizer a verdade. O que é que eu posso fazer aqui perante esta situação em que tenho, enfim, tenho cadeiras para estudar, tenho relatórios para produzir, tenho textos para sintetizar, meu Deus, tenho muita coisa para fazer. Como é que eu posso ajudar ou como é que eu posso pedir a estas ferramentas que me ajudem? Bem, há 3 ferramentas e eu não pude deixar de as nomear e vamos vê-las já a seguir, que são 3 ferramentas que eu utilizo de forma muito intensa ao longo do meu dia normal de trabalho. A primeira delas é o Grammarly, é um assistente inteligente de escrita e que me permite corrigir, portanto, o inglês. O inglês, que é a língua nobre, portanto, da comunicação em ciência, e, portanto, nós temos que escrever muito em inglês, e tem no inglês muito formal, e, portanto, com o Grammarly, e eu deixei de recorrer sistematicamente a editores, e passei a recorrer a uma ferramenta, não é, que me faz um trabalho, portanto, muito equivalente. Depois tem também o Quillbot. O Quillbot permite-me parafrasear, e, portanto, isto significa determinadas frases ou que não me soam bem ou não me parecem, e eu posso pedir a este motor e ele reescreve mantendo, portanto, todas as regras gramaticais do inglês. Portanto, permite-me fazer reescrita de textos. E depois o Elicit. Portanto, o Elicit é um motor extraordinário porque permite-me fazer revisões bibliográficas de modo muito, muito acelerado. Para terem ideia, uma revisão bibliográfica é algo que demora entre 2 a 3 meses a fazer, com a ajuda do Elicit demorará qualquer coisa como 2 a 3 semanas. E, portanto, estas 3 ferramentas diria eu que são quase, quase incontornáveis. Se a estas ferramentas adicionarmos outras, como por exemplo o ChatGPT, então vamos ver que temos aqui algo efetivamente muito poderoso nas nossas mãos. Eu vou parar a partilha deste slide, exato, e vou agora começar então a utilizar as ferramentas para perceberem como é que vocês também desse lado o podem fazer. Eu vou aqui fazer agora o share de outra coisa. Ok. Então vamos começar por ver, aqui estão a ver o meu ChatGPT. Eu até já escrevi aqui um texto que vamos aqui corrigir. Não é? Eu escrevi: necessito que geres um texto para demonstrar a tua capacidade de produzir novo texto científico. Desta vez, na área de utilização de ferramentas de inteligência artificial no apoio ao processo de ensino-aprendizagem. O contexto é o de um investigador que está a criar um novo artigo e necessita de uma introdução para o mesmo. Utiliza até 4.000 palavras. Baseia-te apenas em artigos em inglês de revistas científicas e posteriores a 2020. Fornece no final todas as referências no formato APA. Okay? Portanto, é isto que eu vou começar aqui por solicitar. Vou talvez aqui dar uma maior especificidade, porque quando construímos estes pedidos ao motor, quanto mais específico formos, efetivamente, melhor será a resposta que ele nos vai gerar. E, portanto, eu vou pôr aqui na área de utilização de ferramentas, no apoio ao processo de ensino-aprendizagem, no ensino superior. Ok? E agora vou-lhe pedir, então, começa por me gerar este texto inicial. Para quê? Para me dar aqui algumas ideias, algum contexto, portanto, para a minha escrita, à qual eu vou dar a seguir. Como eu tipicamente lhe peço as respostas em inglês, reparem que ele, apesar de eu ter escrito o pedido em português, ele já me está automaticamente a gerar, portanto, a resposta em inglês, porque ele sabe que se o fizesse em português, o meu pedido a seguir ia ser: então, por favor, agora traduz-me a tua última resposta. Okay? E, portanto, ele está aqui, portanto, a traduzir-me ao mesmo tempo que está a gerar o texto. Ok? Vai colocando algumas referências. Ok? Eu depois poderei, no final, espero eu, consultar naquele formato específico APA que eu solicitei e espero que ele não
demora muito mais tempo, portanto eu pedi a ele para limitar isto às 4.000 palavras. Quero também salientar-vos, eu neste momento já estou a utilizar aqui, portanto, esta versão, a 4.5, portanto, que é a última versão, a mais recente, do ChatGPT, e que já agora é bastante melhor do que a anterior, naquilo que nos produz. Ok, portanto ele está aqui, cá está um texto do Wayne Holmes, sim senhor. Ok, ele está já a chegar ao final, já está a dizer qual é que é a estrutura que o texto deve ter, e cá estão as referências, portanto, no tal formato APA. Ok. Pronto, então ele gerou-me este texto, deu-me aqui esta contribuição, portanto é um texto que eu agora irei consumir, dá-me aqui logo algumas ideias de partida, algumas coisas que eu poderia, portanto, ir detalhar, eu agora poderia interagir, pedir, peço que me reescrevas, e vamos fazê-lo, aliás. Portanto, peço que me reescrevas apenas o segundo parágrafo, portanto, adotando para um tom mais formal no inglês. Ok? Portanto, ele vai fazer isso, portanto, ele agora vai pensar, não é? Como nós dizemos, e, portanto, reescreve-me, mantendo, portanto, na verdade, mantendo a mensagem da, da, do parágrafo anterior. Ok, então vamos pegar neste parágrafo. Ok, vamos pegar neste parágrafo, eu vou aqui copiá-lo, e eu ainda vamos, porque eu há aqui umas partes que eu não estou a gostar muito. Então eu vou parar aqui a partilha do meu chat GPT, vou partilhar agora aqui já de seguida o Quillbot. Share. Ora, eu tenho aqui o Quillbot. E portanto eu aqui no Quillbot vou pedir aqui que eu vou fazer aqui uma reescrita, porque o Quillbot é focado exclusivamente nesta parte da reescrita, do reparafrasear os textos, e portanto eu vou copiar para aqui o texto e vou dizer, pá, preciso que me escrevas isto de outra forma. Ok, cá está. Portanto, ele acabou de me fazer aqui a reescrita e eu agora posso copiar e reutilizar, portanto, este texto. Portanto, vejam a facilidade, não é? Portanto, o tempo que eu demoraria, portanto, a ler e a adaptar, portanto, o inglês aqui deste texto, e o tempo que levou, portanto, aqui a este motor a fazer esta transcrição de uma forma diferente. Portanto, e se eu não estivesse satisfeito, posso continuar a pedir para ele parafrasear até ao ponto em que eu efetivamente estou satisfeito. Bem, outra ferramenta que eu referi há pouco, que utilizo com muita frequência, chama-se Elicit. Portanto, o Elicit permite-me fazer revisões sistemáticas. Tenho aqui uma barra à frente. Ok, cá está. Permite-me fazer pesquisa e permite-me depois fazer análises nos documentos, nos artigos que eu obtenho a partir das mais variadas fontes, que são também as fontes de base científica que os estudantes tipicamente utilizam. Ora, eu, ainda aqui focado neste tema do ensino-aprendizagem no ensino superior, portanto, eu vou aqui ao Elicit. O Elicit, tipicamente, tendemos a utilizar quase em exclusivo o inglês, no diálogo aqui na caixa da ferramenta, mas podemos também utilizar o português. Qual é a grande desvantagem? É que ele irá socorrer-se essencialmente de autores que escrevem em língua portuguesa, portanto, muito em publicações brasileiras, ao invés de se ir continuar a focar na obtenção de textos das fontes em inglês. E, portanto, eu vou manter aqui o inglês e vou pedir aqui o que é que eu pretendo obter. E, portanto, eu vou escrever aqui. Portanto, I need to understand the current state of the art concerning pedagogical models, including or able to include artificial intelligence in the process of learning. Ok. Ele está a avaliar, portanto, a questão, ok? E vamos lá. Tipo de resposta que eu necessito, que seja rápida, e, portanto, ele vai encontrar os 50 papers ou 50 artigos científicos que melhor se enquadram na resposta a esta necessidade que eu tenho.
ou então será balanceado, aqui vai olhar para cerca de 500 artigos e desses vai extrair 25, ou então que seja muito extensivo, ou seja, vai balancear 500 papéis, 500 artigos, mas vai, na verdade, extrair cerca de 40. Portanto, eu vou começar aqui pelo FAST, também para não perdermos aqui muito tempo, e vou-lhe pedir a ele que me gere um report. Ok? Ok. Ora, ele está a fazer uma procura em 127 milhões de artigos científicos, que ele utiliza todas estas bases, portanto, do Scopus, do I3S, do ACM, enfim, todas essas bases de conhecimento, e, portanto, o que é que ele acabou de fazer? Bem, acabou de me identificar aqui um conjunto de papers, estão aqui todos eles, um a um. Agora, está a popular os critérios, yes, maybe, no, vamos esperar só um bocadinho. Portanto, o que é que ele está a fazer? Está a fazer a leitura daqueles papers e está-me a sistematizar a informação encontrada nesses mesmos papers. Ok? Vejam, ele começa aqui a sistematizar em termos de conceitos, de definições. Ok? E mete logo aqui um conjunto de critérios de análise. Yes, maybe or no, em termos de matching de critério. A seguir, vai fazer a extração dos dados. Ok. Já está a 98%. Já está. Agora vai proceder à extração dos dados. E depois vai gerar um relatório. Ok. Estes são os dados de cada um dos artigos. Nós depois temos acesso a todos estes elementos parcelares, não é? Portanto, vejam o tempo que nos demoraria, primeiro para encontrar estes artigos, depois para desses artigos extrair estes conceitos, mesmo que nos estejamos a suportar em algumas ferramentas, como seja o Ryan, por exemplo, para fazer este tipo de trabalho. Portanto, aqui é muito mais expedito e muito mais rápido. E ele, no fim, vai pegar em tudo isto, vai gerar um texto num relatório que vai enviar para o meu e-mail. Ok? E, portanto, ele está a trabalhar, está a 94% da extração de dados dos diferentes papers e a 98%, quase. E no fim vai então gerar o relatório. Bem, enquanto ele gera aqui o relatório, portanto, aqui já perceberam, portanto, que eu estou a utilizar as diferentes ferramentas de um modo em si. Isto não tem uma sequência, não tem aqui um processo, não tem um modelo, não é? Que eu tenha testado, que eu tenha sugerido e depois validado, mas o que existe é, consoante a minha necessidade no momento, portanto, vou-me socorrendo de uma ou de outra ferramenta. Ok, já agora, esperamos um pouco. Ok, portanto, ele identificou os 50 papers mais relevantes, fez a leitura profunda de 10 desses 50 papers, utilizando portanto, os critérios que ele mostrou ali há pouco, e depois foi extrair 50 data points, cobrindo, portanto, modelo pedagógico framework, métodos de integração de inteligência artificial, o contexto educacional e o nível, sistema ou plataforma tecnológica e os outcomes pedagógicos-chave, fundamentais, ok? E, portanto, o que é que ele está a fazer? Neste momento está a construir um relatório em texto, portanto, em inglês, com toda essa informação. Um outro exemplo que podemos aqui dar, portanto, ele depois há de me enviar este relatório. Eu vou voltar ao meu bom e velho ChatGPT, ok? Vou voltar aqui a partilhar. Olha, o meu ChatGPT. Não será. Desculpa que está aqui um pouco. Ok, certo. Portanto, no meu chat GPT, o que é que eu vou criar aqui? Eu vou dizer assim: necessito de ajuda para criar uma apresentação sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial no ensino, dando exemplos de 3 a 5 ferramentas em cada
a nível de utilização e em que descrevas o que, sumariamente, se pode fazer com cada uma delas, considerando o trabalho normal de um estudante. Portanto, fornece a sequência de slides e o detalhe de cada um deles. Ok? Portanto, ele vai produzir, portanto, quanto mais específico tivesse sido a prompt, também melhor e tanto mais qualificado é logo o resultado, mas ele agora vai-me gerar tudo isto. Ok. Título da apresentação, slide 1, slide 2. Vamos gerar este detalhe e nós a seguir vamos pegar neste detalhe e vamos transportá-lo para uma outra ferramenta que nos vai automaticamente gerar o PowerPoint para nós depois fazermos a apresentação. Ok. E, portanto, ele já aqui está, com as ferramentas, organização do estudo, pesquisas bibliográficas, ok, consensos, preparação para exames e avaliação. Portanto, ele está a tocar em todos aqueles aspectos que a vocês, estudantes, também vos toca bastante, não é? Aqui na preparação para exames, por exemplo. E depois, nível 4, ou slide 4, aprendizagem personalizada e adaptativa, Khan Academy, Century Tech, Smart Sparrow, ok? Portanto, a Khan Academy, enquanto ele está aqui a gerar isto, portanto, é aquela referência que eu fiz há pouco, da entidade que vos fornece conteúdos de aprendizagem de forma absolutamente gratuita e que foram os primeiros a ligar um motor do ChatGPT, portanto, à sua própria plataforma de disseminação de conhecimento. E, portanto, a plataforma da Khan Academy hoje é bastante interativa e personalizada por causa da utilização desse motor de inteligência artificial e que eu sugiro que vocês experimentem. É muito simples, entram no site da Khan Academy, criam uma conta e depois aparece uma lista de cursos e vocês, enfim, fazem o enroll num desses cursos, inscrevem-se e, portanto, frequentam o mesmo. Tipicamente são cursos muito curtos e também não são de nível universitário, portanto, podem fazê-lo só mais pela curiosidade do que por outra coisa. Pronto, ok, eu tenho aqui então estes 15 slides, eu vou copiar tudo isto. E vou passar para a outra ferramenta. Portanto, vou parar aqui a partilha. Vou novamente, eu tenho isto em janelas diferentes. Vou fazer o share desta. Não é isto que eu quero. Penso, pronto. Não. Não é isto. Peço desculpa, agora perdi aqui a minha janela. Ora, é isto. Ok? Portanto, ele ainda está aqui, o Elicit, a gerar o seu relatório. E nós vamos aqui a esta outra aplicação que se chama o Gama. E eu, no Gama, vou pôr aqui o que foi gerado pelo ChatGPT, direto, copy-paste. E agora, enfim, vou avançar. Ele constrói a sua própria prompt, ok? Portanto, é isto que ele está a fazer. Eu agora aqui, se quisesse, podia fazer pequenas alterações, enfim, o que eu entendesse, tirar uns por outros, e depois vou pôr aqui, se calhar vou retirar, não é? Para isto ser mais expedito. Vamos tirar aqui o slide perguntas e respostas e vou também tirar as referências. Pronto. Ok. Vamos continuar. Vamos escolher um tema de fundo, não é importante. Pode ser este. Ok. E gerar. E no final eu vou ter aqui uma apresentação que depois posso fazer download para a minha máquina. E, portanto, sem aquele esforço habitual de produzir tanto os meus slides de PowerPoint.
Ora, cá está, ele a gerar-me os slides. Ele vai inclusivamente procurar, portanto, as imagens que sejam mais ligadas ao conteúdo textual que nós estamos a pôr em cada slide e vai logo colocá-las aqui. As que não existirem, ele gera e, portanto, não coloca aqui questões ligadas aos direitos de autor. Ok? Cá está. Pronto, tínhamos aqui uma apresentação, foi feita quase em tempo recorde, portanto, gerando pelo ChatGPT e depois colocando aqui no Gama e vejam, portanto, uma apresentação com um elevadíssimo nível gráfico, bastante apelativa, em que eu agora, enfim, posso ajustar, adaptar, posso exportar para PowerPoint, depois trabalhar lá como entender, tirar slides, mover slides, por outros slides. Ok? Entretanto, o Elicit estava-me aqui a gerar um report, perdão, ele já me gerou esse report, ok? Ele até me está aqui a dizer save PDF, ele por acaso também o tenho aqui na minha máquina. Vamos pôr aqui. Pronto, cá está, ok? Ele gerou-me aqui um esqueleto de um paper, fazendo o quê? Uma revisão bibliográfica que está relacionada com o tema que eu pus, que é muito aberto, muito genérico, portanto, o resultado final é apenas ilustrativo para esta sessão, não serviria para ser usado, e também acontece o mesmo no ChatGPT, ou seja, ele produz estes esqueletos são altamente interessantes, são altamente relevantes, mas depois precisam do trabalho humano em cima para efetivamente transformar isto em algo que possa ser utilizado e possa ser incluído naquilo que é o nosso trabalho de investigação e de trabalho usual. Okay? Mas, portanto, tudo isto que está aqui, com os seus principais conceitos, observações, com os principais autores, portanto, já me dá aqui as pistas para eu poder continuar a trabalhar, não é? Por exemplo, vamos tentar encontrar aqui um autor. Eu até queria um em particular, vamos ver se ele pôs aqui, por acaso não pôs, mas pronto. Mas vamos usar aqui este Bezerra. Vamos ver se o conseguimos. Ou este aqui, melhor. Oval e Rimanes, 2013. E agora vou usar uma outra ferramenta, que é o Litmaps. Ok? E até vou pôr aqui Oval e Rimanes, 2013, só para ver se ele o encontra. Não encontra, mas não faz mal. Vamos usar esta. O que é que me dá o Litmaps? Outra ferramenta. Ok? E agora vou pôr aqui Systematic. Ok. Pronto. Ele já gerou. Não é preciso. Eu agora tenho aqui uma série tenho aqui um grafo. Eu posso ir navegando, portanto, neste grafo, usando aqui estes pontinhos, que me dão o quê? Portanto, este foi o paper de partida. Portanto, o artigo científico de partida. Este artigo referencia aqueles que ali estão a ver. Ok? E aí, por sua vez, é referenciado também por outros. E permite-me criar aqui uma relação de citações entre diferentes autores e, portanto, estabelecer uma relação entre artigos que provavelmente me poderão ser interessantes para o meu trabalho de investigação. E, portanto, com a ajuda do Litmaps, eu consigo ir avançando, filtrando, que eu agora posso ir aqui, colocar, sei lá, uma palavra-chave que seja mais específica ou até mais alargada, systematic Literature Review. Portanto, ele agora não me está a deixar porque eu não fiz o login aqui na ferramenta. Mas, portanto, à medida que eu agora fosse afunilando, portanto, ele também ia afunilando, ou então se eu necessitar de ter mais artigos também posso ir alargando e, portanto, ele também vai alargando. Mas o interessante e o importante é que ele vai logo estabelecendo estas relações e eu consigo perceber onde é que estão, na verdade, os nós centrais dos diferentes artigos que estão relacionados aqui com a temática. Por fim, eu não podia sair sem vos mostrar efetivamente o Grammarly, tanto que é isto que está aqui a funcionar. Eu vou aqui fazer o paste do mesmo texto. Perdão, eu vou só aqui copiá-lo ao
e portanto vou colocá-lo aqui, e portanto vou pedir aqui ao Grammarly, eu até vou escrever aqui uns erros, não é, da proposta. This text should be full of errors. We like a lot of errors in English. Ok? E agora, portanto, ele está a fazer aqui uma ação de análise ao texto que eu escrevi, e reparem que ele pode fazer isto logo a um texto completo. Por exemplo, eu tenho um artigo que estou a escrever, já tem 20 páginas, eu posso pegar nesse artigo e depositá-lo aqui, e ele vai-me fazer toda a análise. Text checking is temporarily unavailable. Parece que temos aqui um problema. Isto é a tecnologia a deixar-me ficar mal. Vamos ver. Não, já aqui está. Pronto. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Vou só tirar a barra do zoom. Está aqui na frente. Em termos de correção, ele até está relativamente bem. Portanto, tem 87 em 100 pontos. Em termos de clareza, de engagement, delivery, style guide. Ok? E, portanto, eu posso ver aqui as review suggestions. Por exemplo, ele sugere-me aqui alterar neste parágrafo a frase para isto ficar aqui um pouco melhor. Portanto, eu vou aceitar. Ele fez a correção. Choose your citation style. Eu vou dizer que é APA. Portanto, é aquele que mais utilizamos. Depois ele sugere aqui, portanto, alterar a frase também. Eu vou aceitar. Portanto, isto vai ficar um inglês mais perfeito. Aqui ele detecta os erros e, portanto, também me ajuda a corrigi-los. Aqui tem mais um erro, também me vai corrigir. A lot of, ele corrige many errors. Ok? Portanto, ainda tenho aqui um erro. Can potentially enhance. Ok. E, portanto, eu ainda tenho aqui mais uma sugestão. Nós vamos seguir todas, ok? Sem mais sugestões. E, portanto, eu tenho aqui um texto escrito num inglês perfeitamente correto, com a ajuda de mais este outro motor de inteligência artificial. E, portanto, isto deu-vos aqui, espero eu, uma panorâmica geral sobre a utilização de algumas ferramentas. Hoje existem, eu não vos quero dizer milhares, mas provavelmente largas centenas de diferentes ferramentas com os mais diferentes fins. Existem, estão disponíveis, não é, pela internet. Todos os dias aparecem novas ferramentas. Vocês podem utilizar, por exemplo, o Canva para gerar desde apresentações a websites, enfim, uma panóplia imensa de estilos de conteúdos, mas também podem utilizar estas ferramentas para fazer trabalho colaborativo, como é o caso do Miro. Portanto, o Miro permite-vos fazer trabalho colaborativo com grandes números de pessoas e, portanto, todos a colaborarem, portanto, em simultâneo em cima da ferramenta, além que também ajuda a criar mind maps e todo esse tipo de ferramentas que nos permitem trabalhar conceitos. E, portanto, isto para vos dizer que, se não utilizam, passem a utilizar, porque as ferramentas de inteligência artificial permitem-nos a nós fazer um trabalho mais rápido, de forma mais eficiente e de maior qualidade. Porque nós não perdemos tanto tempo naqueles pormenores que são muito consumidores, mas que pouco valor acrescentado trazem. Esse foi o caso claro aqui da utilização do Grammarly, onde, portanto, eu rapidamente tive aqui a correção do meu texto em inglês, algo que eu, no caso de um artigo científico, no passado iria entregar a alguém para me fazer a revisão efetiva e depois gerar-me um certificado de revisão. Hoje eu faço isso aqui diretamente com a ferramenta. Ok? E agora vou deixar então um tempo para questões. Obrigada, professor. Penso que foi uma demonstração bastante intensa daquilo que podemos fazer. Temos efetivamente algumas perguntas, talvez algumas delas até já tenham sido afloradas por si, mas talvez nem toda a gente tenha tido a oportunidade de registar. Eu vou então passar aqui algumas das questões. A primeira delas, um aluno de doutoramento pergunta ferramentas para resumo de PDFs e documentos.
e também, por outro lado, tradução de textos longos. Ok. Uh, É assim, para fazer resumo de PDFs e de outros documentos, portanto, não interessa muito bem o formato final, podem utilizar o ChatGPT, porque ele é muito bom fazer isso. Já agora, o Elicit também permite que eu carregue para lá um documento e depois, enfim, questione o documento, portanto, faça prompts para questionar o documento, mas também tem uma outra ferramenta que se chama o Chat PDF. O Chat PDF permite-me carregar PDFs e depois fazer prompts a questionar tanto os conteúdos desses documentos e a ferramenta vai respondendo. Para fazer a tradução de textos longos, eu socorro muito, mais uma vez, do ChatGPT, porque ele é muito bom a traduzir, mas quando eu preciso, às vezes, de uma coisa mais formal, também costumo socorrer-me do DeepL. Portanto, o DeepL é uma ferramenta de tradução absolutamente extraordinária e que está aí também disponível. Portanto, eu sugeria que visse essas, eventualmente poderão Aproveitar ajudar. aqui a sua experiência, não é? Porque a fazer uma procura vão surgir muitas possibilidades e só experimentando é que percebemos quais serão as mais indicadas para a nossa situação. Exato. Professor, está aqui outra pergunta, que pode dar bastante que pensar, talvez, digo eu. Existe a possibilidade de pessoas diferentes solicitarem exatamente a mesma coisa de uma IA, de uma ferramenta IA, e ela devolver o mesmo texto a ambos? E se isso for publicado por essas pessoas, por essas duas pessoas, por exemplo? Certo. Bem, efetivamente essa possibilidade existe, não é? Mas isso é estarmos a fazer uma utilização menos própria ou adequada daquilo que as ferramentas de inteligência artificial nos podem dar. Ou seja, se eu peço à ferramenta, se eu vou ao ChatGPT e peço para ele produzir um texto, eu a seguir não vou fazer uma publicação ipsis verbis desse texto. E porquê? Bem, para já porque o texto não foi criado por mim e, portanto, ficar-me mal e eu estar a assumir a propriedade intelectual de algo que, na verdade, foi produzido por um motor de inteligência artificial. Portanto, essa questão já estava em cima da mesa. O segundo, isto são ferramentas que ajudam os humanos, aumentando-lhes a eficácia e a rapidez com que executam as coisas e minimizando a taxa de erros que produzem. Agora, eu não posso, não é, basear-me na ferramenta, deixar que ela faça todo o trabalho por mim e depois eu vá publicar algo que na verdade foi feito pela ferramenta, porque aí, enfim, essa será a situação menos própria. Já agora, é possível, porque estas ferramentas, como o ChatGPT, produzem sempre texto com uma estrutura frásica que é possível nós determinarmos com uma análise, ok? Portanto, também é fácil nós, quando estamos perante um texto, enfim, usar um dos vários motores que já estão disponíveis e que nos permitem perceber se a estrutura frásica está ou não está muito próxima de um destes motores de inteligência artificial. E, portanto, mesmo que usem spinners, hoje nós já conseguimos, de alguma forma, também olhar para o resultado e perceber se o texto final está ou não, ou qual é a probabilidade que será forte de ele ter sido gerado por uma ferramenta. Mas, portanto, este é o cerne da questão, que é as ferramentas servem para nos ajudar, para nos apoiar, não servem para trabalhar por nós, porque nós não podemos deixar que estas ferramentas, que na verdade não têm inteligência, se ponham a fazer o trabalho que é nosso, supostamente com base em inteligência. E essa é uma distinção que, se calhar, por algum tempo será o cerne aqui da utilização destas ferramentas. Professor, só porque encadeia no que disse também, tivemos aqui uma pessoa que nos perguntou como incluímos nas referências bibliográficas a indicação de que recorremos a ferramentas IA. Não sendo nas referências bibliográficas o local mais apropriado, por exemplo, em termos éticos até, quando fazemos um trabalho, como devemos esclarecer essa questão? Qual a melhor forma de o fazer? Sim, a melhor forma de o fazer é através de uma declaração, ou logo no início do trabalho, ou tipicamente antes da lista de referências. E nessa declaração vamos dizer de forma absolutamente transparente onde é que usámos e com que finalidade usámos motores de inteligência artificial no apoio a esse trabalho, à criação desse trabalho. Okay?
Isto, enquanto não está disponível uma nova versão atualizada, enfim, destas regras de referenciação, APA e outras, porque eu sei que eles estão a trabalhar no sentido de permitirem também incluir aqui citações produzidas por inteligência artificial. Muito bem. Professor, em relação ao ilícito, aqui uma questão. Quais são os critérios do ilícito para escolher os artigos mais relevantes? São os mais citados, os mais Ora recentes bem, ou certo. outra hipótese? Muito bem. São as hipóteses que nós quisermos. Eu, na verdade, no exemplo que dei, não quis também estar a perder mais tempo, mas eu posso parametrizar o ilícito para me ir obter o que eu quiser. Os que têm mais citações, os que têm menos citações, os que têm, os que são mais atuais, portanto, publicados há menos tempo, enfim. Há um conjunto de critérios vasto que eu posso dar ao ilícito para me ir buscar os artigos. Mas eu posso pedir-lhe a ele que não faça nada com os artigos que vai buscar e que eu depois ainda quero fazer uma seleção. Portanto, quero ajudar o ilícito nessa seleção. E se não estiver satisfeito, no fim posso-lhe dizer, olha, além destes que já obtiveste, vai lá obter mais outros porque eu ainda não estou satisfeito. Não é? Portanto, eu posso fazer isso com o ilícito. Assim como também posso, por exemplo, seguir um processo qualquer suportado noutra ferramenta para obter os artigos e depois carregar um conjunto de artigos no ilícito e usar o ilícito como motor de análise daquele conjunto de artigos. Ok? Então também posso fazer isso, onde ele depois vai buscar as citações e todos esses outros elementos que complementam a informação desses artigos que eu lá coloquei. Claro que eu estou a falar do ilícito numa versão paga. Portanto, a Uhum. versão gratuita não permite fazer isto e já agora também só analisa, penso que 5 artigos de cada vez. Portanto, nas versões pagas é que ele tem estas possibilidades de configuração e de análise mais alargado, ok? Professor, esse também foi um comentário feito por algumas pessoas, a questão do pago e do gratuito. Nesse panorama, existem verdadeiras alternativas gratuitas que permitam fazer um trabalho semelhante, às ferramentas pagas? Como é que estamos, nesse desenvolvimento, no momento? Ora bem, ferramentas gratuitas que façam o mesmo que as pagas, não vamos encontrar. Quase todas as ferramentas têm uma versão gratuita que me dá muita funcionalidade, mas também tipicamente as funcionalidades que eu preciso nunca as encontro e portanto tenho sempre que acabar por pagar. É Hum, por isso que é importante eu olhar para essas centenas de ferramentas que tenho, fazer alguma experimentação com as versões gratuitas, perceber se é aquela ferramenta que me dá efetivamente e que eu me consigo adaptar a trabalhar com ela, se complementa as outras que eu já tenho ou não, e quando fiz essa escolha, então, se calhar, pensar, fazendo uma análise custo-benefício e comprar uma assinatura. O Elicit, por exemplo, é por tokens de. Portanto, compra-se um crédito, compram-se créditos e depois vão-se utilizando e vão-se gastando os créditos cada vez que se fazem pesquisas e que está associado ao número de artigos que nós fomos obter, ao número de artigos que nós usamos para se fazerem análises, a quantidade de reportes que são gerados, enfim, há um conjunto de elementos que o motor, que estão explicados, portanto, na página do próprio Elicit e que o motor vai consumindo cada vez que fazemos ações. Mas o que eu recomendo é isso, comecem pelas versões gratuitas, até se fixarem num conjunto de ferramentas, percebem que têm ali complementaridade para o vosso trabalho e depois pagar essas. Eu vi também aqui uma outra questão, se a Liliana uhum. não se importa, é Força! que a Valquíria Oliveira pergunta se a OAB oferece acesso à ferramenta Scopus IA. Se eu E posso dizer alguma coisa era sobre essa isso. mesma que eu ia É, fazer agora, engraçado. perfeito. Força! Sim, a Scopus IA só tem uma questão, é que ela está limitada aos textos que estão indexados Scopus. E há muitos textos que não estão indexados na base Scopus e, portanto, nunca são obtidos a partir daqui. E, portanto, é limitada, ok? É só essa a principal questão. Principal questão. E a pessoa que usa consegue ver, por exemplo, dentro da sua área de conhecimento, quais são os textos indexados? Eu nunca usei esta ferramenta. É assim, se tem acesso ao Scopus AI, também tem acesso aos artigos, não é? Portanto, tem texto Uhum, integral. pois, Um, porque a assinatura é que permite isso. E, portanto, é bom, mas é limitado, ok? E, ok. portanto, por isso é que eu utilizo o Elicit enquanto ferramenta que não está ligada a nenhum motor em particular,
porque permite-me fazer pesquisas e utilizar fontes de todos os motores que eu acho que são interessantes. Porque depois algumas bases científicas estão mais focadas nos temas, outras estão mais focadas noutros, e nem sempre estão obrigatoriamente indexadas no Scopus. Professor, aqui em termos de perguntas para terminar, se me permite, uma pergunta enquanto participante neste webinar e que vai um bocadinho mais para trás na sua apresentação, mas tenho alguma curiosidade em saber qual é a sua posição, nesta relação entre, direitos de autor e a forma como as inteligências artificiais, digamos que se alimentam para poderem aprender a trabalhar connosco, porque ela, por exemplo, o ChatGPT fez, não sei se o termo certo será crawling ou algo assim, mas em muito material que tem direitos de autor, não é? E sei que isso, em alguns meios, levantou questões, alguma discussão. Gostava de perceber o que é que o professor acha sobre isto ou o que é que Sim, pode aliás, dizer. eu até vou dilatar a sua questão, que é quando eu estou a utilizar um motor e lhe estou a fornecer elementos meus, ele vai usar esses meus elementos para Exatamente, reforçar a sua aprendizagem, ok? exatamente. Portanto, isso traz mais um outro conjunto adicional de temas. Mas é assim, vivemos tempos estranhos. Vivemos tempos em que a União Europeia quer, de certa forma, que se faça um uso ético da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, não é, que temos uma China que produz os motores sem qualquer tipo de preocupação ética, ou temos o ChatGPT que fez exatamente aquilo que referiu, ou seja, foi basear-se em fontes que têm a reserva de propriedade intelectual e, portanto, essas fontes são normalmente acedidas através de assinaturas, portanto, pagas, e hoje nós temos acesso a essa informação, ou informação que é criada com base nessas fontes, e, portanto, é discutível se efetivamente isso é lícito ou não é lícito. Bem, o que é verdade é que também as respostas que eu tenho do chat GPT, ele não me faz uma transcrição ipsis verbis desses materiais em propriedade intelectual. Portanto, o que ele me faz é respostas que ele constrói, que, portanto, que ele gera, consoante as prompts que eu lhe dou, que tomam por base essa informação. Então ela não me dá a transcrição direta e, portanto, isto provavelmente é o que permite que o ChatGPT esteja a fazer isso, esteja a funcionar, que ele não me está a dar diretamente. Portanto, eu não tenho acesso ao paper, não posso lê-lo. Mas o ChatGPT também não me dá a transcrição do paper. O que ele faz é utiliza o conhecimento que está nesse paper para me gerar aqui a resposta. Portanto, isso minimiza um pouco o efeito. Também o facto de eu poder limitar, porque posso fazê-lo, eu posso trabalhar com o ChatGPT de maneira a garantir que ele trabalha num universo fechado de dados e dizer-lhe, pá, atenção, que eu não quero que os dados e tudo o que seja escrito aqui na caixa de diálogo contigo seja utilizado para o reforço do modelo de ChatGPT genérico, só aqui para reforço deste pequeno modelo que eu estou a utilizar. Por exemplo, se utilizamos um agente de inteligência artificial que está a ajudar a suportar uma determinada unidade curricular, tipicamente aquele, aquele agente conhece as matérias ou a matéria da cadeira, conhece os estudantes daquela turma, mas não passa esta informação para fora. E, portanto, está ali contido. Ok? Portanto, e isto eu consigo fazer e tenho que ter em atenção, não é? Quando estou a fazê-lo, porque não posso eu não posso fazer isto no chat GPT aberto, ainda que pague, porque senão estou a partilhar dados de alunos e, portanto, estou a ir contra aquilo que é a legislação que temos em vigor em Portugal e na Europa, não é? Professor, vi só aqui, para terminarmos, ah, alguém pergunta se a informação devolvida por IA pode estar errada. Penso que o professor até já referiu isto, quando remeteu para a alucinação, por exemplo. Sim, exatamente. E existe aqui outra pergunta que diz: existe alguma ferramenta, a ferramenta que detete que algum parágrafo ou texto não foi escrito por um humano? Não, Portanto, isso. robô Sim, sim. versus humano. Penso que sim, o professor referiu há pouco até que Sim.
Sim, essas ferramentas funcionam com base, como eu disse, na estrutura frásica, não é? E, portanto, Uhum. há uma certa probabilidade, mas não há nunca, não há nenhuma delas que tenha uma certeza de forma absoluta. Ou seja, eu até posso estar a escrever um texto e de repente dou por mim a escrever texto com uma estrutura gráfica, frásica idêntica à do ChatGPT. E eu passo pelo motor e ele diz-me, pá, atenção, que isto tem 90% de hipótese de ter sido escrito por um motor de inteligência artificial e, na verdade, fui eu que o escrevi. Ok? E, portanto, essas ferramentas, o seu uso e o seu resultado é francamente discutível. Por outro lado, a inteligência artificial não pode ser tomada como o ser senciente, omnipresente, omnisciente e que tudo domina em termos de conhecimento e informação. Portanto, ele gera muita coisa que está errada, ou que está incorreta, ou que está menos correta. Por isso é que ele ajuda-nos, mas não nos substitui. Então, sim, temos que ler os textos e temos que perceber se está errado, se não está errado. Quando ele faz referenciação de autores, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes os autores que ele referencia, lá pelo meio há uns autores que na verdade não existem. Não é? Aqueles artigos nunca foram publicados, não existem. Portanto, foram alucinações que a máquina produziu. Não é? E o mais interessante e curioso, e eu já experimentei fazer isso, é que se eu for questionar um motor sobre esses autores e esses trabalhos, ele vai continuar a afirmar e até nos vai dizer onde é que eles viveram, quando é que nasceram, se são vivos, já morreram, em que escola ensinam, e depois nós vamos cruzando com a informação na internet e percebemos que é tudo falso, portanto, nada disso existe. Portanto, não me posso basear na produção de trabalho, que depois meto o meu nome e entrego dessa forma, quando sei que ele não está, muito dele não é correto, não é? E, portanto, há que ter esse cuidado. Mais uma vez, nós não nos estamos a substituir pelas ferramentas, estamos a usar as ferramentas para fazer um melhor trabalho. É isso que nós queremos. Muito obrigada, professor. Eu acho que podemos encerrar por aqui. As perguntas, de uma forma genérica, foram respondidas. Eu espero que todas as pessoas que estiveram connosco tenham passado um bom final de tarde e tenham aprendido alguma coisa com o professor. Eu certamente tenho aqui uma boa página A4 de apontamentos e foi muito enriquecedor e até para posterior reflexão sobre esta utilização das ferramentas IA. Quero agradecer-lhe, por ter, cedido ao nosso convite. Esta colaboração com os docentes da Universidade Aberta e os centros locais de aprendizagem tem sido fundamental, para podermos levar uma variedade de temas aos nossos estudantes. Sem esta colaboração estreita, estas iniciativas não poderiam acontecer, portanto, agradeço novamente. Os centros locais envolvidos nesta iniciativa são os de Abrantes, Cantanhede, Ancião, Sabugal e Meda. E desejo-vos uma boa noite, e vemo-nos na próxima iniciativa, certamente. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e uma boa noite a todas e a todos. Boa noite também e Boa até à noite. próxima. Muito obrigada.